povo bendito, abençoado do Senhor, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: escolha o caminho da felicidade. Sabe, meu irmão, Deus tem coisas grandes para te falar ao teu coração hoje. Salmo 119, versículo 30, Davi diz assim: escolhi o caminho da felicidade e decidi-me pelos teus juízos. Amém? Tudo que queremos, meu irmão, é que você, minha irmã, seja uma pessoa feliz. E para tal precisamos tirar do nosso caminho algumas situações. Precisamos aprender a escolher o ambiente que vivemos, as palavras que proferimos. Precisamos começar a vigiar detalhes para que essa felicidade não fique apenas no desejo, ou ela mesmo possa ser totalmente deturpada, né? Porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria te receber aqui, meu irmão. É uma alegria muito grande te receber, minha irmã, porque o Senhor te ama e nós também te amamos no amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade a esta palavra. Quero pedir você que curta os nossos vídeos. Curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus contatos o máximo que você puder. Às vezes você não tem um tempo de pregar a palavra, não tem um tempo de sair em campo, mas basta um toquezinho aí, um positivo teu, um joia, um compartilhamento que você faça com os seus contatos, compartilhando esta palavra. Você certamente estará desenvolvendo essa comissão de ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, porque o que nós queremos aqui é apresentar Jesus a todas as pessoas. Então nos ajude a apresentar Jesus às vidas, em nome de Jesus. Que coisa linda, diz Davi. Eu escolhi o caminho da felicidade. Quando você escolhe o caminho da felicidade, você precisa identificar o caminho que traz o inverso, o caminho que traz a infelicidade. Porque para eu escolher a felicidade, o caminho da felicidade, eu preciso saber identificar o caminho que me leva à infelicidade. E nós, nesse nosso encontro, queremos encontrar este caminho que nos leve à felicidade. Davi diz, logo de primeira mão, ele já lança para nós que a escolha dele de ser feliz, que a escolha da felicidade para ele estava em se dedicar à palavra de Deus, em se decidir pelos juízos de Deus. Você vê depois no versículo 31 do mesmo capítulo do Salmo 119, ele diz assim: aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Se apegar aos testemunhos, aos feitos de Deus, às maravilhas que Deus realiza, a sua palavra. Continuando no versículo em diante, no 33, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Aleluias! Quer ser feliz, meu irmão? Quer ser feliz, minha irmã? Quer que o seu relacionamento seja feliz? Quer que teus filhos sejam felizes? Quer que teus filhos te deem felicidade? Você precisa ensiná-los no caminho do Senhor. Você precisa direcioná-los no caminho do Senhor. Para você direcioná-los, você precisa estar nesse caminho. Você precisa estar alinhado com Deus.
Você precisa estar aí seguindo os decretos, as leis de Deus, para que você possa ser feliz e que todos aqueles que estejam ao teu redor sejam felizes também. E o que me chamou a atenção no versículo 33 desse mesmo Salmo 119 é que Davi diz assim no final do versículo: e eu os seguirei até o fim. O que vemos hoje, o que percebemos nos dias de hoje, já falei isso aqui em outros momentos, mas o Senhor me impulsiona a tocar nesse assunto novamente. As pessoas estão ficando à beira do caminho, elas não estão indo até o fim. Davi diz: me ensina, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. É preciso continuar, é preciso dar continuidade àquilo que você começou com Deus. Deus começa algo, Ele completa. Você precisa seguir até o fim, meu irmão. Provérbios 28:14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, se eu não sou constante nesse temor a Deus, diz a palavra que essa pessoa cairá no mal. Essa pessoa experimentará caminhos ruins, direções ruins, e começa então a seguir por caminhos tortuosos, caminhos que, ao invés de atrair, ou melhor, de aproximá-lo de Deus, leva-o para mais distante. Então, o homem precisa ser constante, a mulher precisa ser constante nesse temor a Deus. Porque o que endurece o coração, aquele que o resiste, cairá no mal. Cairá no mal, meu irmão. Cairá no mau caminho. Cairá nas mais conversações. Se misturará nos ambientes ruins. Provérbios 13, versículo 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, quando eu sou constante no meu temor a Deus, quando eu sou constante ao seguir a palavra de Deus, diz a palavra que eu sou um homem sábio. Eu me torno uma pessoa abençoada, feliz. Mas quando eu começo a me afastar, vêm as más companhias. Diz que o sábio, que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quantos crentes, ou também quantos homens que ainda não conhecem Jesus, mas são excelentes maridos, são excelentes profissionais, mas começam a conviver em ambientes ruins. E pessoas que eram intituladas como sábias, eram pessoas tementes a Deus, de repente estão se envolvendo com pessoas insensatas. E diz que quem se mistura com o insensato, ele se torna uma pessoa má. Por isso, muitos se afastando da igreja, muitos questionando a direção de Deus, porque se Deus faz desse jeito, Deus coloca da forma dele, aí vem uma pessoa e diz: eu não concordo desse jeito que Deus está fazendo as coisas, eu acabo me tornando um insensato. E todo aquele que se mistura com o insensato se torna uma pessoa má. De repente, é a questão do fermento, né? Porque um pouquinho de fermento hoje, sabe aquele palavrão que sai hoje, de repente, é uma mentirinha hoje, é uma traição ali, é uma pessoa que, sabe, é uma coisa fora do padrão da moralidade sendo
sendo realizada aqui hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco essa pessoa se torna uma pessoa má. Então, a nossa vinda aqui hoje é te motivar a decidir a se decidir pelo caminho da felicidade. É se afastar do insensato. O insensato tornará você, mulher, tornará você, homem, uma pessoa má. Mas se você conviver com os sábios, você se tornará sábio, como diz Provérbios 13, no versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E com esta atitude você não pode ser feliz. Esse caminho não é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da infelicidade, da tristeza, do sofrimento, da depressão, da maldade. Você entende isso? Você está prestando atenção nisso? Porque se o Senhor está falando hoje isso aqui, porque alguém do outro lado, você, meu irmão, está precisando ouvir. Nós precisamos ouvir isso também, porque todos nós, diz o apóstolo Paulo, aquele que acha que está de pé ou que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Conhecendo essas orientações, nós estaremos sempre em alertas, sempre atentos para não cair nas ciladas do diabo, para não cair, sempre atento para não cair na conversa do insensato, mas nos envolver cada dia mais com o sábio, porque nos envolvendo com o sábio, nos tornaremos sábios. Então é preciso tirar as pedras. Existem pedras que são lançadas no caminho, que servem para fazer você tropeçar. E nós já citamos que uma delas, Davi diz, decidi-me em me apegar ao teu decreto, aos teus decretos, diz a palavra do Senhor. Ele se decidiu, lá no Salmo 119, ainda no versículo 31, aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Então se apegue à palavra, se apegue aos ensinos, se apegue às instruções, se apegue à palavra de Deus. E você então se tornará um homem sábio, uma mulher sábia, e não se envolverá com os insensatos. Porque uma vez que se envolver com o insensato, o iníquo, aquele que é desobediente, o negligente, aquele que não teme a Deus, que é um rebelde, quando você se mistura com o rebelde, com o insensato, você se torna uma pessoa má. Meu Deus, que coisa mais triste. De repente um homem bom, mas por se misturar com o insensato, daqui a pouco se torna uma pessoa má, maquinando coisas, tentando destruir pessoas, tentando machucar pessoas, tentando destruir casamentos, tentando destruir famílias. Que é isso? Escolha o caminho da felicidade. E o primeiro ponto a observar se apegue aos decretos de Deus, se apegue à palavra, se apegue aos ensinos, às orientações do Senhor. Caso contrário, se tornarás um insensato, uma insensata, e começarás a fazer coisas ruins, se tornará uma pessoa má. Existem dois caminhos, luz e trevas, céu e inferno. Se não está envolvido com um, está envolvido com o outro. Você percebe isso? Se você não estiver envolvido com Deus, você está se envolvendo com o diabo. Se você não estiver envolvido com a luz, você está envolvido com as trevas. Decida ser feliz. Se apegue à palavra de Deus até o fim, como diz o salmista no versículo 31 do Salmo 119. Seja fiel até o fim. No Salmo 119, no versículo 33, perdão, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei
até o fim. Faça isso. Se afasta do insensato, se afasta do imoral, se afasta do profano, se afasta do pervertido. Se uma vez você se aproximar dessas pessoas, se aproxime dele para levar a palavra de Deus. Se aproxime dele para o envolver com a palavra, e não você ser envolvido pela sua insensatez. Que você o convença com o Espírito Santo e não seja convencido por ele através do diabo. Em nome de Jesus, se decida, escolha o caminho da felicidade. Davi disse: escolhi o caminho da felicidade e decidi-me pelos teus juízos. Se decida pelos juízos de Deus, se decida estar perto dos sábios e você se tornará sábio. Se afaste do insensato, porque senão você se tornará uma pessoa má. Quero orar por você. Senhor amado, eu oro, peço ao Deus Todo-Poderoso para que tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã, e os livre de todos os laços, livre-os dos insensatos. Faça com que eles se aproximem dos sábios, para que se tornem sábios, que se decidam, Deus, a se apegar à tua palavra, se apegar aos teus decretos, se apegar aos teus juízos. Em nome de Jesus eu declaro que todas essas vidas sejam protegidas e livres, Senhor, de todos os dardos inflamados do inimigo. Que Deus abençoe e decida-se, meu irmão, pelo caminho da felicidade. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.